Salve, salve galera, professor Zanin mais uma vez aqui com vocês, hoje para fazer um estudo de um estado físico muito peculiar, que é o estado gasoso. Esse estado gasoso ele nos oferece alguns desafios em sua compreensão e claro que como a química é a ciência que estuda as transformações da matéria, compreender esse estado para poder transformar a matéria quando nesse estado é fundamental, beleza? Nós vamos fazer uma série de aulas divididas em pequenos blocos para que a gente possa compreender perfeitamente esse estado da matéria, beleza? Essa aula 1 nós vamos conhecer a diferença entre gás e vapor, muito importante, entender por que é um estado que nos oferece tal dificuldade e as dependências do estado gasoso. Nós chamamos de variáveis de estado, beleza? Bora lá então. Bom, primeira questão, por ser um estado peculiar, eu coloquei aqui um diagrama também peculiar, que é o famoso diagrama de fases, tá certo? O que esse diagrama de fases leva em conta? Leva em conta em um eixo a pressão e no outro eixo a temperatura. Quer dizer, as duas condições para a determinação do estado físico da matéria, né? A gente tem uma curva importante chamada curva de aquecimento que nos coloca apenas a temperatura como uma variável do estado físico, mas não é a única situação. Por exemplo, dentro daqueles isqueiros transparentes, nós temos um líquido lá dentro, que nós sabemos que quando apertamos o botãozinho lá, sai na forma gasosa. Ou seja, um gás depende da pressão também, né, no seu comportamento. Por quê? Porque a temperatura naquele sistema é praticamente constante, beleza? Então, esse diagrama de fase, as substâncias possuem, cada um com sua curvatura, com inclinação dessas curvas ali, mas de forma geral, os três estados físicos se apresentam mais ou menos esquematicamente assim. A gente pode ter essa curvinha um pouquinho mais inclinada, essa aqui um pouquinho mais fechadinha, etc. e tal, né? Os valores também estão omitidos aqui porque eu estou julgando um diagrama de fase genérico para uma substância qualquer, beleza? Estado sólido, a gente pode olhar para o eixo temperatura. Quanto mais frio, mais tendencioso é o estado sólido. É claro que depende da pressão isso também. Depois do estado líquido, um estado intermediário. A gente sabe, por exemplo, que nem a naftalina, ela sofre um processo de sublimação, não passando numa dada pressão pelo estado líquido. Mas, de forma geral, o estado líquido é um estado intermediário. E depois, o estado gasoso, o estado que nos interessa. Essa região toda aqui, a região do estado gasoso, beleza? É neste ponto, quer dizer, nesta parte aqui do estado gasoso, que eu quero mostrar para vocês a diferença entre um gás e um vapor. Se nós marcarmos um ponto, né, esse ponto final da curvinha aqui, entre o líquido e o gasoso, esse ponto ele é chamado de ponto crítico. Para esse ponto crítico, nós encontramos correspondentemente uma temperatura chamada também de temperatura crítica. Então, toda curvinha desse, todo diagrama desse de fase apresenta um ponto crítico e uma temperatura crítica, beleza? Essa temperatura crítica e esse ponto crítico é que difere o comportamento gasoso entre vapor e gás. Então, uma leitura bem simples assim, mas muito simples mesmo é: o que é um vapor? É um comportamento do estado gasoso abaixo da temperatura crítica. Então, abaixo da temperatura crítica, o estado gasoso tem um comportamento de vapor. Acima dessa temperatura crítica, o comportamento gasoso tem um comportamento de gás, ok? Essa é uma leitura simples. Professor, mas você pode dar uma elaborada melhor no conceito de gás e vapor? Por que eles são diferentes? Não é tudo estado gasoso? Sim. Olha só, pega um ponto qualquer do vapor. Então, peguemos o vapor por aqui mais ou menos, tá certo? E vamos fazer uma coisa. Nós vamos aumentar a pressão, mantendo a temperatura constante, ok? Nós chamamos isso de compressão isotérmica, ou seja, aumentar a pressão na temperatura constante. Se nós fizermos isso, observe que nós vamos sair do estado gasoso e nós vamos passar para o estado líquido, ok? Então, nós podemos, veja bem, liquefazer um vapor promovendo uma compressão isotérmica, aumentando a pressão numa temperatura constante, legal? Agora, vamos pensar no estado gasoso. Então, pensemos no estado gasoso. Vamos pegar o mesmo ponto, bem no estado gasoso, um ponto qualquer no estado gasoso, certo? E vamos promover a mesma ação, ou seja, nós vamos aumentar a pressão, mantendo a temperatura constante, certo? Tá lá, feito. Mesmo que eu estendesse essa flechinha muito para além, percebe que nós não conseguimos liquefazer
esse estado gasoso a partir da temperatura crítica. Por isso que chama a temperatura crítica. A partir dessa temperatura em específica, nós não conseguimos liquefazer o estado gasoso por uma compressão isotérmica. Esse comportamento nós denominamos como um gás, ok? Existem outros pontos nesse gráfico que são importantes, como o ponto triplo, que é um ponto onde vai coexistir o estado sólido, líquido e gasoso, as curvas que a gente vai usar para estudar propriedades coligativas, e olha, esse gráfico é bem importante, tá certo? Mas nos interessava primeiro entender que o estado gasoso comporta o que a gente chama de gás e vapor. E nós vamos fazer um estudo indistinto, tanto para gás quanto para vapor. Quer dizer, o que se aplica a um, se aplicará ao outro também, beleza? Bom, algumas informações sobre o estado gasoso, mais peculiares. Ok, eles não possuem uma forma nem um volume definido. Então, se você colocá-los, tanto o gás quanto o vapor, em um recipiente, eles vão tomar a forma do recipiente e acomodar-se no volume daquele recipiente, certo? Outra coisa importante é que eles tendem a ocupar todo o espaço, né? Uma coisa basicamente leva a outra, e esse processo é chamado de difusão. Tem um outro processo chamado efusão gasosa, que juntamente com a difusão, né, vai levar a um estudo importante, que é conhecido como lei da difusão e efusão gasosa, ou a lei de Graham, possivelmente nossa última aulinha por consequência, beleza? Tranquilos? Tá claro isso aqui? Então, o estado gasoso tem o comportamento de gás, de vapor e de gás, beleza? Essa é a primeira informação. Forma e volume indefinido, quer dizer, eles assumem o volume e a forma do recipiente, e eles tendem a ocupar todo o espaço através de um processo chamado difusão, certo? Bom, mas como que a gente pode estudar o estado gasoso se os gases são muito diferentes entre si? Por exemplo, estou eu agora, né, usando um componente gasoso do ar, que é o oxigênio. O nitrogênio que está junto aqui pouco tem, né, ou nenhuma efetividade tem no processo respiratório, a não ser manter pressões dentro do meu sistema respiratório. Mas não é a partir do gás nitrogênio, quer dizer, que quimicamente ocorrem as transformações gasosas no meu organismo. Então os gases são diferentes, né? O ozônio, por exemplo, que também é formado por átomos de oxigênio, muito pelo contrário, ele é extremamente tóxico. Então cada gás tem um comportamento específico, químico. Mas fisicamente eles são muito parecidos. Eu sei que é tão parecido que, por exemplo, eu não estou vendo praticamente todos os gases são invisíveis, incolores, nós não conseguimos observá-los, ok? Então fisicamente eles são muito parecidos. Mas para deixar isso seguro de que todos os gases são muito parecidos, a gente vai fazer um combinado. Esse combinado a gente chama de teoria cinética gasosa. Entenda, é apenas um combinado. O combinado é fazer com que todos os gases sejam muito, muito parecidos, de tal forma que eu considere todos iguais. É fato, eles não são iguais, ok? Mas nós vamos considerá-los iguais desprezando algumas condições do estado gasoso que praticamente já são desprezíveis. Por exemplo, se nós pegarmos uma molécula de oxigênio, tá certo? E ampliarmos ao tamanho do punho da minha mão, a molécula de oxigênio mais próxima desta aqui estaria praticamente 2 km de distância. Ou seja, olha só, a distância entre essas moléculas é tão grande, que o volume da própria molécula é praticamente desprezível. Não que não exista. Não que seja pontiforme. Não que seja na forma de um ponto. O volume pontiforme quer dizer a forma de um ponto, volume desprezível, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos desprezar o volume das moléculas, mesmo sabendo que existe um volume ali. Por que a gente pode fazer isso? Porque o espaço entre essas moléculas é tão grande que praticamente é indiferente o volume ocupado por uma única molécula, tá certo? Segundo combinado que a gente vai fazer, nós vamos considerar que todos os choques que essas partículas no estado gasoso promovem contra o recipiente, entre elas mesmas, praticamente não trocam energia. Nós chamamos de colisões elásticas. Se o elástico vai e volta sem sofrer nenhum tipo de variação como resultado final. Então, uma partícula gasosa, quando se chocar contra o recipiente, nós vamos considerar que não tem troca de energia praticamente, beleza? A gente chama de colisões elásticas. E, por fim, nós vamos desprezar as forças de interações que acontecem entre essas moléculas. Professor, é zero essas forças? Não, existem, são muito pequenas e a gente está desprezando, tá certo? Porque, eu já disse, a energia cinética dessas partículas é muito grande, a distância entre essas moléculas são muito grandes. Por consequência, desprezar isso não vai afetar muito os nossos cálculos.
a essa situação aqui, né, de desprezo do volume molecular, da troca de energia e das forças intermoleculares, nós denotamos como um gás ideal. Então, o que é um gás ideal? Um gás ideal, claro, não é um gás real. Ele tem um comportamento, como o nome sugere, ideal. É um gás em que, desprezando essas situações, faz com que todas as moléculas, por mais diferentes que sejam quimicamente, tenham um comportamento físico igual, beleza? Esse gás ideal ele vai se assemelhar muito a um gás real à medida que nós aumentamos a temperatura, porque aumenta a agitação das partículas, mais distantes elas vão ficar, menos energia elas vão trocar e mais desprezíveis as interações. E diminuímos a pressão. Então, assim, em síntese, é importante. Em altas temperaturas e em baixas pressões, um gás real tem um comportamento muito parecido com um gás ideal. Beleza? Tranquilos? Então, ó, a gente já sabe a diferença de gás e de vapor, certo? Sabemos a diferença entre um gás e um vapor. E também fizemos o estudo da teoria cinética gasosa, que faz um combinado, desprezando algumas variáveis entre moléculas diferentes, de gases diferentes, tornando todos os gases ideais, beleza? Um gás ideal se parece muito com um gás real à medida que a gente tem uma alta temperatura e uma baixa pressão. Fechou? Bom, então bora, vamos estudar esses gases. Mas pera aí, eu preciso ainda contar mais uma coisinha para vocês, ok? Para a gente determinar o estado gasoso, estudar o estado gasoso, a gente precisa conhecer do que depende o estado gasoso. Então, quando eu vou falar de um gás, olha, o gás A, para ter certeza que esse gás é um gás mesmo, ali, ou um vapor, perceba que eu vou usar de forma genérica o termo gás e vapor, é indistinto, porque a aplicação de tudo que a gente vai fazer é tanto para um quanto para o outro, beleza? Existem variáveis, né, desse estado gasoso. Então, a gente chama de variáveis de estados, né, as condições das quais depende o estado gasoso. E aí são praticamente 4 variáveis, tá certo? A primeira que eu coloquei, numa ordem peculiar, particular minha, é a temperatura, a próxima a pressão, o volume e a quantidade de matéria, que é o antigo e famoso número de mols. Então, nós temos modernamente chamado número de mols de quantidade de matéria, uma grandeza internacional agora, beleza? Vou falar um pouquinho mais no final sobre isso aí. Bom, então, professor, só isso? Eu só preciso saber que um gás depende da temperatura, da pressão, do volume e da quantidade de matéria? Sim. A pergunta é, você sabe o que é temperatura, entendeu? Você sabe o que é pressão? Bom, se sim, ok. Então só revise comigo rapidinho. Olha lá. Então, o que é a temperatura? Bom, temperatura, primeiro, é uma medida. Se ela é uma medida, ela mede o quê? Ela mede o grau de agitação das partículas que constituem a matéria. Beleza? Então é isso que ela mede. Tá, então, vamos lá. Se eu falar temperatura zero, eu estou dizendo que a matéria está parada. Há discussões, é verdade, se realmente está parada lá, mas isso é uma outra história, ok? Ok, mas vamos considerar que na temperatura zero ela está parada. Então, professor, se eu for lá no congelador agora, pegar um cubo de gelo, e aí eu medir a temperatura e tiver 0 graus Celsius, significa que as partículas do gelo, as moléculas de água estão paradas? De jeito nenhum. O grau Celsius é uma temperatura, tipo, inventada por um farmacêutico, que era o Celsius, e usou uma comparação com a energia cinética, ou seja, o grau de agitação das partículas, com a temperatura da água. Então ele considerou, por exemplo, que a água congelando, é verdade que isso aqui era o contrário antigamente, a água congelando tem um valor de 0 e a água fervendo tem um valor de 100. Por isso que a gente chama de graus centígrados, porque ele dividiu em 100 partezinhas isso. Então o 0 quer dizer água congelando e o 100 quer dizer a água fervendo, a água pura a 1 atmosfera de pressão, beleza? Ok, quando ele criou essa escala, na verdade, ele criou o contrário. Né? O 0 era água fervendo e o 100 era água ebulindo. Mas tanto faz, porque é uma grandeza inventada, você pode inventar. Existem outros, como Fahrenheit, existem outras unidades de medida de temperatura, tá certo? Mas o 0 graus Celsius quer dizer então que menos 10. Se a 0 está parado tudo, menos 10, quanto que é? Entendeu? Então essa temperatura não nos serve. Tipo, todos, você tem que ter essa percepção, essa clareza, anote no coração, mas todos os problemas que nós nos depararmos do estado gasoso, você deve imediatamente transformar a temperatura de graus Celsius para a temperatura que realmente coloca o 0 como tudo parado.
Essa temperatura foi determinada teoricamente por Lord Kelvin, que a gente chama temperatura em Kelvin, ou temperatura absoluta. Okay? Essa temperatura absoluta, só para você comparar aqui, no 0 graus Celsius que eu comentei, a temperatura absoluta é de 273. Ou seja, existe agitação significativa da matéria. Existe um limite inferior, parado, mas não tem um limite superior. Essa temperatura pode fluir para cima aí à vontade, tá certo? Então, como é que eu faço a transformação? Bom, se o 0 graus Celsius equivale a 273, é só eu somar a partir dali. Ou seja, a temperatura absoluta, não pode dizer temperatura graus Kelvin, porque ela não é graduada, ela não é divididinha, né? Tipo, ela tem um zero e depois não tem limite superior. Então, a temperatura absoluta é igual a temperatura em graus Celsius dada mais 273. Então, por exemplo, 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin, porque é 273 mais os 27, certo? Isto é a temperatura, né? É uma unidade de medida e ela mede a agitação das partículas. Não se esqueça, anote isso todo o seu coração. Né? Se vai fazer um exercício, tem um problema que envolve gases, a temperatura tem que ser absoluta. O cara vai dar em graus Celsius. Você vai ter que converter isso primeiramente. Então já faz lendo o exercício, já rabisca e coloca ali a temperatura absoluta, beleza? A próxima variável de estado que eu coloquei aqui é pressão. Bom, pressão é a força que exerce a matéria numa determinada área. Ok, a gente aprende isso na física. Eu não estou preocupado com isso agora, tá bom? Ok, então se eu apertar a cadeira aqui agora, estou exercendo uma pressão porque eu estou fazendo uma força em uma área. Está lá da física, a equaçãozinha que a gente conhece. Beleza? Pressão é uma força sobre uma área. Ok. O fato é que é possível determinar essa pressão em várias unidades. Então, 3 delas são muito comuns em química. Uma nem tão comum. 2 são muito comuns nos exercícios de química, beleza? Então, a única coisa que eu preciso de você agora, sabido que é pressão, é fazer essa conversão caso o cara dê em uma unidade, peça em outra. Então, por exemplo, nós usamos o Pascal, não muito comum em química, em física eu sei que é mais comum. Nós usamos o ATM, que é a abreviação de atmosfera, e nós usamos o milímetro de mercúrio ou Thor, em homenagem ao seu, né, ao inventor dessa medida, que é o Torricelli, que fez um experimento com mercúrio e percebeu o deslocamento de uma coluna. Ok, o que a gente precisa? Saber determinar as relações. Então está aqui as duas principais relações que permitem você caminhar, tá bom? Então primeiro, um ATM é igual a 101,325 mil Pascal, ou aqui está em quilopascal, 101,325 quilopascal, ou aproximadamente 101 mil pascal. Para efeito de cálculo, às vezes a gente usa 10 a quinta pascal, 100 mil pascal, beleza? E um ATM igual a 760 milímetros de mercúrio, ou um ATM igual a 760 Thor, beleza? Em homenagem ao Torricelli, como eu disse. Então essas são duas conversõezinhas que tem que ficar aqui para que a gente possa fazer essas mudanças imediatamente, tá bom? O que acontece é que em alguns exercícios o cara dá um dado em ATM, mas pede em milímetro de mercúrio. Ou no mesmo exercício ele dá unidades diferentes. Então você pode usar qualquer uma, desde que elas sejam iguais, fechou? Depois o volume, que também a definição é banal, né? Volume é o espaço que a matéria ocupa. Não tem nem como definir para além disso aí. Enfim, eu só coloquei aqui as principais unidades que a gente usa e uma representaçãozinha esquemática das principais relações. Então, minha sugestão é que você anote isso no caderno, sistematize, se você não tem essas relações em mente. Então, 1 litro vale 1 decímetro cúbico, 1 litro vale 1000 ml. Por que a gente usa essa diversidade de unidade? É porque normalmente os exercícios, os problemas envolvem ou a indústria, daí grandes quantidades, ou no dia a dia, daí quantidades medianas, tipo litros, ou então no laboratório, daí quantidades muito pequenas, entende? Então a gente tem uma gama de unidade que a gente usa condizente com o local em que a gente está usando, por isso. Então cuidado e se atente com isso. Então assim, 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1000 ml. Depois, 1 decímetro cúbico é igual a 1 centímetro cúbico, que é igual, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 ml. Então, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E, lá em cima, numa escala maior, usado na indústria muito comumente, está o metro cúbico, que vale 1000 decímetros cúbicos, ou especificamente 1000 litros
já que o decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? Então, ó, dá um print nisso aqui, anota no seu caderno, né, as unidades de pressão, a transformação da temperatura e as unidades de volume, porque a gente não pode perder uma questão de vestibular, do Enem, de uma prova qualquer, simplesmente porque não fez a conversão ou não sabia fazer a conversão de uma unidade, tá certo? E por fim, a nossa última variável, o ml, ele tinha falhado o ml aqui, ó. Okay? Tá meio vermelhinho. Então, e por fim, a nossa última variável, a gente vai deixar essa variável fora do estudo da próxima aula, que é o estudo das transformações gasosas, é o famoso e velho de guerra número de mols, ou que mais corretamente, quantidade de matéria, beleza? A gente não precisa de uma fórmula para calcular a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols. A gente faz uma regrinha de 3, né? No estudo da teoria atômico-molecular a gente aprende a fazer isso aí, mas assim, para usar no estado gasoso rápido, a gente pode simplesmente dividir a massa do gás pela massa molar dele, quer dizer, a massa da tabela periódica. A gente soma a massa dos átomos, determina a massa da molécula, que é a massa molecular, e daí a gente tem a massa molar, que é em gramas por mol. Então, por exemplo, o professor dá um exemplo aí para eu ficar seguro. Ó. Imagine que a gente tenha 128 gramas de gás oxigênio O2. Cuidado que é muito comum nos exercícios o cara usar gás nitrogênio e não colocar fórmula. Então, se está no estado gasoso, normalmente a molécula é diatômica. Normalmente. O ozônio, por exemplo, é triatômico. E os gases nobres são monatômicos. Então, gás hélio é só HE, tá certo? O ozônio é O3. Mas, em geral, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás flúor, gás cloro, o cara fala gás e a gente tem que lembrar que é diatômica essas moléculas, tá bom? Então, 128 gramas de gás oxigênio, vai lá, calcula a massa do O2, que é 32, então a massa molar é 32 gramas por mol. Substituindo na formulazinha, o número de mols é igual, ou a quantidade de matéria é igual a 128 gramas dividido pela massa molar, que é 32. Fazendo essa continha, nós temos o número de mols, ou a quantidade de matéria, igual a 4 mols. Está vendo que eu digo 4 mols, mas escrevo 4 mol, porque unidade, né, tipo a unidade, ela não tem plural. Eu falo 5 horas, mas eu escrevo 5H e não 5HS. Né? Falo 10 metros, mas na hora de colocar a unidade eu coloco só um Mzinho sem plural, beleza? Certinho? Queridos, espero que tenham gostado. Faça uma revisão, reveja a aula quantas vezes for preciso, dá um joinha lá, dá um like, ativa o sininho, porque eu vou colocar uma sequência de aula de gases para você ir acompanhando, né? Uma sequência didática, uma ordem cronológica legal. Se inscreva no canal, divulgue, espalhe o conhecimento, certo? Queridos, agradeço pela atenção e até a próxima aula.